Programada, só dizer sim, Brasil, mostra a tua cara. Salve, salve, galera, beleza? É Rocha, espero que todo mundo aí esteja muito bem, aproveitando essa quarentena para estudar, já que tudo indica que o Enem não vai mudar de data. E essa semana aqui em casa eu estava ouvindo rádio e acabei ouvindo essa música e fiquei matutando aí, pensando nessa letra que é tão conhecida, mas que a gente acaba esquecendo, né? E resolvi gravar essa aula dentro do assunto demografia, dentro do assunto população, que é muito importante para o SSA2, principalmente, mas sobretudo para o Enem, para a prova de Ciências Humanas e para a redação, falar um pouco sobre as desigualdades no Brasil, que é um país dos contrastes sociais, econômicos. E aí intitulei essa aula aí, Brasil, mostra a tua cara, ela é muito importante, vai trazer bons argumentos aí para você que quer fazer uma boa redação, uma boa prova de geografia e ciências humanas. Não é novidade para ninguém que o nosso país ele seja aí, esteja no ranking aí dos líderes das desigualdades sociais e econômicas. A gente frequentemente vê isso aí estampado nas nossas cidades, já que essas desigualdades econômicas elas se materializam muito nas paisagens urbanas. A gente vê esses grandes contrastes aí. Inclusive, o ano passado, a ONU, aí, segundo esse relatório, apontou o Brasil como o segundo país com a maior concentração de renda do mundo, ficou atrás apenas do Catar em desigualdade de renda e por uma diferença muito pequena. Só para vocês terem uma noção, segundo esse relatório, no Brasil, 1% da população rica concentra quase que mais de 28% da renda total do Brasil, mostrando aí esse grande contraste econômico da população brasileira, que fica muito evidente agora quando a gente está falando em combate ao coronavírus, em meio a essa pandemia, e aí esse discurso, e essa narrativa que sempre se repete de fique em casa, não sai de casa, lavem as mãos. Só que a face mais perversa dessa desigualdade social ela é vista aí nas periferias e nas áreas suburbanas do nosso país, onde nós temos milhões de pessoas que não têm, por exemplo, acesso à água encanada, 31 milhões dentro do Brasil, em casas superlotadas, o que dirá acesso a materiais de higiene e até mesmo ao privilégio de poder ficar em casa, né? Já que muitos trabalhadores brasileiros, muita gente no Brasil depende de o que vai comer à noite e é o que vai produzir durante o dia. Então, soa até meio como violência essa história de tratar todo mundo nessa pandemia da mesma forma. Enquanto os hospitais estão completamente lotados, novos casos, a grande maior fonte de aglomeração está na fila dos bancos aí para tentar receber um auxílio. Então, isso é a face mais perversa e cada vez mais frequente nas nossas cidades. A gente percebe que até meio que se normaliza, né? Então, às vezes, isso nem choca mais ver a pobreza dentro do nosso país, enfim. Engana-se quem acha que situações como essa são exclusividades do terceiro mundo, são exclusividades aí dos países subdesenvolvidos. Isso aí acontece também em outros lugares, é óbvio que com menos frequência. E aí eu trouxe essas 3 imagens aí que para muita gente pode ser uma coisa inacreditável, mas ali vamos chamar assim, favela, embora favela seja bem brasileiro, mas vamos chamar assim de favela ali em Paris, outra em Augusta, Geórgia, nos Estados Unidos, e outra, por incrível que pareça, a Kamazaki, em Osaka, no Japão. É óbvio que os contextos são diferentes, a maior parte dessas pessoas que vivem em situações aí de submoradias, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, elas são populações de imigrantes ou descendentes de imigrantes. Já em relação ao Japão, você tem muito idoso, muita gente doente, muita gente que no fim da vida se endividou e acabou ingressando aí para essa triste estatística. Embora isso esteja cada vez mais crescente, porque, por exemplo, em janeiro aí desse ano, 2020, tivemos lá o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça,
E um relatório preocupante mostrou que uma pequena porcentagem, aí 1% das pessoas bilionárias do mundo concentram quase que metade da riqueza do mundo inteiro. E aí esse contraste social que era muito presente, aí, principalmente pós-guerra, sobretudo nos países da América Latina, da África, eles estão cada vez mais presentes aí em paisagens europeias. Aí, imagina, o subúrbio de Paris. Eu lembro até de um grande filósofo brasileiro chamado Paulo Arantes, que ele falava muito desse processo de brasilinização que iria acontecer no mundo. E isso ele falava há 2 décadas atrás, que o terceiro mundo iria chegar com muita força mediante essa desigualdade promovida pelo processo de globalização em países considerados de ponta. Então, ele falava dessa questão da exportação, não só do jeitinho brasileiro, mas desse grande contraste social e dessa forma de viver que já está presente durante assim, muito tempo na história do Brasil. Não que não existisse comunidades como essa no passado, sim, na Europa, sobretudo logo no começo do processo de industrialização, essas moradias precárias, elas eram assim, frequentes, só que muitas cidades europeias passaram por um processo de limpeza urbana, vamos dizer assim, um processo de retirada dessa população daí. Enfim, é só para mostrar para vocês que o que a gente vai discutir hoje não é específico do Brasil, embora tenham causas diferentes, mas ele está presente também em todas as partes do mundo. Nas nossas cidades isso fica muito, muito evidente. Meus alunos, eu sempre mostro nas aulas essa imagem aqui, que para mim é o maior retrato da desigualdade social do nosso país. Essa imagem marcante aí, né? Um dos maiores shoppings da América Latina, o símbolo do consumo na nossa cidade, um local aí que concentra as maiores rendas per capita consumindo aos fins de semana, foi construído lado a lado de um dos lugares mais pobres da nossa cidade, e que a força social desses grupos que se instalavam ali, que já estavam presentes ali antes da construção do shopping, nas margens do rio Capibaribe, eles se mantiveram. Então a força do capital ela não foi capaz de retirar essa força social. E aí a gente percebe a própria arquitetura. O shopping foi projetado de costas, literalmente, de lado, assim, para essas situações, ao passo de você chegar lá em cima, naquele terraço, e você não consegue ver absolutamente nada de pobreza, né? O design, a arquitetura utilizou de fundamentos geográficos de paisagem para retirar da vista qualquer coisa que ameaçasse esse império do consumo. E as nossas cidades brasileiras, elas apresentam muito, muito isso, tá? E eu acho essa charge, inclusive, incrível, um grande abismo social entre os mais ricos e os mais pobres. Abismo esse que é possível ver aqui nessa pirâmide, tá? Só reforçando o que eu tinha dito há alguns minutos atrás, ó, 1% da população brasileira vive aí de 13 mil a 33, a quase 34 mil reais, enquanto que 46% da população vive com a renda aí de um pouco mais de um salário mínimo, 20% de 1 a 2 salários mínimos. Então, se a gente soma isso aqui, ó, mais da metade dos brasileiros vivem aí aproximadamente ganhando 2 salários mínimos. E ao mesmo tempo que nós temos uma pequena e inflada, do ponto de vista capital, classe média alta dentro do Brasil. O Brasil tem muito, muito rico, em contrapartida, se a gente comparar isso com o número de classe média e de pobres, esse número é muito, muito, muito maior comparado ao número de ricos. Então é importante a gente enxergar essa grande desigualdade. Por isso que eu sempre digo aqui, um país de contrastes. Eu coloquei essa imagem porque recentemente eu vi até um meme dizendo assim: quem nunca viu essa imagem na vida nunca teve aula de geografia. E eu concordo. Ela representa aí uma dessas faces desse contraste social. Fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, um bairro nobre. Em contrapartida, aqui separado por um muro, você tem Paraisópolis, uma das maiores comunidades carentes assim
do Brasil, né? Então, são dois mundos divididos literalmente por um apartheid nesse caso econômico. Ambos vivem lado a lado, mas desfrutam de qualidades de vida completamente contrárias. Enquanto aqui a galera tem uma piscina por varanda, aqui as pessoas lutam por ter água. Então, é isso que a gente percebe, que não é só uma questão de desigualdade do ponto de vista econômico, é uma série de fatores que vão beneficiar para que essas pessoas elas vão ter alguns serviços, elas vão ser atendidas por alguns serviços que muitos moradores aqui, mesmo estando lado a lado, jamais vão encontrar. Eu sempre me perguntava, vocês sabem que eu trabalho em Jaboatão também, e eu sempre me perguntava, toda vez que eu ia para Jaboatão por Boa Viagem, às vezes eu ia por Boa Viagem, e eu notava que quando a gente entra na Avenida Boa Viagem, praticamente a gente está num outro país, né? Porque um dos motivos que me fazia ir por Boa Viagem é porque praticamente não existe buraco nas avenidas principais. Quando aparece um buraco, imediatamente é tampado. Em contrapartida, nas outras vias secundárias para ir para Jaboatão, um buraco demora muito tempo para ser tampado. Então, em coisas simples, serviços que funcionam muito bem em determinados bairros, serviços que praticamente são ausentes em outro. Literalmente, essa charge, quando diz que, pai, eu quero morar naquele mundo. Só que aquele mundo é o mesmo mundo. Se a gente imaginar que a pessoa que vive aqui nesse condomínio de luxo, ela tem certamente aí um IDH da Noruega, da Finlândia, enfim, renda per capita alta, excelente expectativa de vida. Em contrapartida, nós temos aí lado a lado pessoas vivendo com IDH da Namíbia, da Serra Leoa, do Haiti. Enfim, é esse imenso contraste social dentro do Brasil, que não só contraste natural que nós temos, seca, floresta, seca e muita água, tudo isso, mas a gente tem esse grande contraste aí, não só social, mas principalmente econômico, que marca a sociedade brasileira. E aí, esses dias aí também, preparando essa aula, falando de pandemia e de tudo isso, a gente vê algumas manifestações que literalmente não conseguem compreender, não tem esse feeling, esse sentimento sobre definitivamente que nós vivemos aí com vários Brasis dentro de um só. E aí eu separei essas duas notícias para a gente literalmente entender todo esse contexto. Vejam aqui, é dessa semana, tá? Belém inclui domésticas entre serviços essenciais durante o lockdown. Doméstica como serviço essencial. Eu até entendo porque tem pessoas em Belém que não conseguem jamais fritar um ovo, lavar um prato, algo desse tipo. Então, a doméstica tem que ser um serviço essencial. Ao mesmo tempo, do outro lado, ricos de Belém escapam em UTI aérea de colapso nos hospitais da cidade. Então, é uma interpretação minha, tá, gente? Mas eu quis mostrar antagonizar essas duas notícias, porque uma ordem dada para um grupo de pessoas, obviamente, não vai servir para outra. Então, para mim, é muito simples dizer assim, não, velho, isso tudo aí é uma gripezinha, estão subestimando tudo isso aí e tal e tal. Em contrapartida, eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma estrutura que me permita me livrar, assim, óbvio que tem muita gente rica morrendo, mas me permite ter uma condição melhor. Então, óbvio que eu estou usando isso apenas como uma metáfora, como uma analogia, tá? Uma outra charge que rodou muito essa semana foi essa daqui, né? Você sabe que Brasil é esse? Sei lá, o nosso que não é. Fazendo uma referência aí às propagandas do governo federal, sobretudo as propagandas do Enem, que, segundo o ministro, aí não vai ser adiado, vai se manter, porque estude como você puder. Que legal que você está me assistindo aqui. Pena que nem todos os brasileiros podem ter o privilégio de estar assistindo essa aula como você está. Enfim, isso é uma realidade também presente nessa dicotomia aí dos Brasis dentro de um só. Outro aspecto muito interessante, vocês sabem quando se fala de Brasil, o Brasil não é um país pobre. Sabemos disso, a gente já falou isso várias vezes. Nós estamos no ranking lá das 10 maiores economias
Então, entre oitava e nona, a gente está por ali. Em 2019, nosso PIB superou os 7 trilhões de reais. Então, isso é muita grana e nos coloca numa posição privilegiada em relação às economias do mundo. Nós somos mais ricos do que boa parte dos países europeus. Mas a grande questão é que essa riqueza medida pelo PIB, que nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços finais produzidos de um país, ela também esconde, mascara uma face dessa desigualdade. Porque como o país é rico do ponto de vista economicamente, mas a população ela não tem acesso, boa parte da população não tem acesso a esse processo de riqueza. Vejam que o PIB, aqui está a evolução do PIB, ele mesmo crescendo pouco, mas cresceu, a gente passou a fase mais difícil aqui da recessão, mas aí um dos grandes elementos que se aparecer numa questão para você identificar essas características é quando a gente enxerga aqui o chamado PIB per capita. Digamos que ele é um pouco mais justo para você entender um pouco esse contexto, já que o PIB per capita pega o PIB total e divide pela quantidade de pessoas. Só que, mais uma vez, vai revelar uma média. Vai ser uma média. Então, quando você vê aqui, o PIB per capita brasileiro ficou em torno de R$ 34.533 anuais. Como se todos os brasileiros eles ganhassem R$ 34.533 anuais. Ainda cresceu 0,3 em relação a 2018. Óbvio que isso é uma média. Se a gente analisar, poucos brasileiros ganham muito, muito mais do que isso do ponto de vista anual, e muitos brasileiros não chegam nem perto desses valores aí. Então, também é uma forma de demonstrar e tratar dados econômicos, mas eles não revelam definitivamente a real característica da situação daqueles locais. Por isso, gente, que quando você for tratar esse fenômeno da concentração de renda, o mais ideal, o mais adequado é utilizar esse contexto aqui, esse indicador, que é o índice Gini, ou coeficiente Gini. Ele foi proposto lá pelo matemático italiano para medir exatamente concentração de renda, e, obviamente, foi uma crítica direta aí à questão do PIB. E diferente, por exemplo, do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida e dá números de 0 a 1, quanto mais perto de 1, melhor é o IDH. O índice de Gini ele aponta exatamente o contrário. Também é de 0 a 1, mas nesse caso, quanto mais perto de 1, quanto maior é o índice Gini, maior é a desigualdade social. Então vejam aqui, por exemplo, segundo o IBGE, o índice Gini brasileiro, 0,509 na média. Tá? Então a gente estava que aumentou um pouquinho aqui, ó. Então a desigualdade veio aumentando, diminuiu e aumentou. Quando a gente vem por região aqui, o Nordeste, o mais recente, 0,520. Quando eu comparo, por exemplo, com o Sul, 0,448. Ou seja, a concentração de renda, a desigualdade de renda no Nordeste é muito maior do que na região Sul. Inclusive, quando comparado com as 5 regiões brasileiras, vejam que o Nordeste tem a maior concentração de renda em comparação com as outras regiões do Brasil. Então, esse indicador é um indicador muito, muito importante para trabalhar esses dados de concentração de renda. Só para a gente fazer uma comparação entre os maiores e menores coeficientes Gini do mundo, tá? E fazer uma comparação leve com o Brasil, que é a média do Brasil, 0,527. O Brasil tem uma altíssima concentração de renda também, tá, gente? Um altíssimo coeficiente Gini, mas olha a comparação, por exemplo, com Suécia, Noruega, Áustria, Eslováquia, alguns países aqui, principalmente do norte da Europa, um índice baixíssimo. O que significa dizer que essas nações, que esses países, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, ela é muito pequena. E a gente não vai encontrar, por exemplo, a extrema pobreza em grande parte da população, ou no número significativo da população. Essa é a grande questão, em comparação quando a gente chega aqui, ó, nos mais altos coeficientes Gini, tem as maiores concentrações de rendas e desigualdade, e percebe que muitos aqui deles estão
no continente africano, na América Latina. Então utilize muito esse coeficiente para você entender um pouco desse contexto. Só para justificar aí o que estava sendo dito nessa ideia de desigualdade, para você comparar, só a situação do Brasil aqui, ó, população vivendo abaixo da linha de pobreza, que é 1,90 dólares por dia, então dá mais ou menos uns 10 reais por dia, vamos arredondar aí. Vejam que pessoas vivendo nessa situação de pobreza dentro do Brasil, em 2017, superavam 14 milhões de pessoas. Cara, é muita gente, velho, vivendo nessa pobreza extrema. É muito brasileiro. Se a gente soma com as pessoas que vivem na pobreza, que vivem com um pouco mais, em torno de meio salário mínimo, isso vai dar um índice significativo dentro do Brasil, um contingente de milhares de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E, mais uma vez, para confrontar os dados, vejam que o Nordeste tem o maior coeficiente de Gini. Não é porque no Nordeste tem muito rico e muito pobre. Na verdade, no Nordeste, isso é muito marcante, você tem uma pequena quantidade de população rica, mas muito rica, mas em contrapartida, o grande problema no Nordeste é isso. Ó. Desses 14 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, praticamente 8,16 milhões eram nordestinos, vivem na região Nordeste do Brasil. A maior parte em áreas urbanas, na região do sertão. Então, literalmente a região mais pobre, a região mais pobre do Brasil. Então, um índice aí é complicado da gente entender, tá? Então, uma outra coisa que é importante perceber, que sobretudo no Nordeste, que a proporção de pessoas em condição de pobreza por cor e raça, desses pobres no Brasil, 73% são pretos ou pardos. Você sabe que o IBGE, quando ele vai pesquisar no censo ou no PNAD, que é a pesquisa nacional por domicílios, ele atualmente utiliza a chamada autodeclaração de cor e raça. Então, hoje se vem um questionário pronto e são 5 opções e a pessoa se autodeclara branco, preta, parda, indígena ou amarela. O amarelo foi incluído desde os anos 40 por conta da grande população asiática dentro do Brasil. Então, eu sei que é muito complexo e muitas vezes a gente discutia esse tema de desigualdade social, mas é só uma estatística ali, ó, da Agência dos Síntese dos Indicadores Sociais 2019, a agência do IBGE. Então, que a desigualdade social do Brasil e econômica, a maior quantidade de pessoas vivendo em condição de pobreza no Brasil, 73% são pretas ou pardas, estão relacionadas direto à questão da classe social. Então, vejam aí que esses dados revelam a outra face dessa desigualdade econômica, a desigualdade também racial. Ok, gente? É importante entender que menos desigualdade não significa necessariamente menos pobreza. Vamos entender isso aqui. Sociedade A. Imagina esse esboço aqui. Ó. Os mais ricos ganham lá em torno de 50 mil reais. Então, os mais pobres em torno de R$1.000. E aí eu faço uma renda média, deu 25 mil reais, mas em contrapartida o índice de desigualdade aqui foi 50 vezes diferente. Em contrapartida, a maior parte desse cidadão que vive com 500, vive menos, mas os mais ricos em torno de 5 mil. Então essa renda média cai absurdamente, abruptamente, e esse índice de desigualdade também. Então, o Brasil se encaixa muito mais nesse perfil. Você tem uma população ali vivendo em torno de um salário mínimo e tal, mas, em contrapartida, a quantidade de pessoas vivendo com esses altíssimos salários são cada vez mais crescentes no Brasil. Só que eles não atingem boa parte da população. Então, acaba criando um limite e esse índice de desigualdade ele explode. Então, vejam que aqui nós temos menos desigualdade, mas não significa dizer que você tem menos pobreza, já que a diferença entre eles, ele acaba provocando um maior equilíbrio. É isso que acontece, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Finlândia, em que você tem um cara que trabalha na coleta urbana de lixo
mas ele consegue ter uma vida com uma certa dignidade, porque a diferença do salário dele para, sei lá, para uma médica veterinária não é muito grande. Inclusive, isso foi de um artigo que eu li antes de preparar essa aula, que você coloca aí no Google, como vive um lixeiro na Suécia. E o cara consegue esquiar, o cara consegue ter uma casa satisfatória, o cara consegue viver relativamente bem dentro dos padrões de dignidade, mesmo exercendo uma atividade que na maior parte dos países é uma atividade considerada precarizada. Então, eles têm uma desigualdade menor, mas isso não significa dizer que eles são menos pobres. Eles têm uma relação econômica entre a população muito, muito mais equilibrada. Isso também se converte no contrário, né? Não significa dizer que as nações mais ricas, onde tem mais riqueza, isso significa dizer que tem menos pobreza. Assim, Estados Unidos não teria pobreza, porque hoje a gente analisa mais de 40 milhões dos americanos vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Se a gente soma tudo isso aí, pobreza e extrema pobreza nos Estados Unidos passa de 50 milhões. Então, é um número alarmante para uma população, no geral, que a maior parte aí vive dentro de uma condição de um país de primeiro mundo. Mesmo assim, nós temos essa grande desigualdade, tá? E aí, esses dias, já que a gente está falando sobre isso, eu vi essa imagem. Confesso que eu parei, fiquei olhando assim, foi até depois da Thelma ser campeã lá do Big Brother, e a Isa, a cantora, ela postou essa imagem, que muita gente não consegue entender, não consegue, não consegue expressar, ou simplesmente não consegue absorver a ideia do que é, por exemplo, uma mulher negra ganhar um programa de televisão, como foi o caso do Big Brother. E aí a Isa, muito didática, ela mostrou aqui, ó, essa foto da minha formatura. Ela se formou na PUC, em Publicidade e Propaganda, na universidade privada, só que ela foi bolsista pelo Enem. Ok. E aí, quando você analisa uma situação dessa aqui, a gente entende que esse retrato da desigualdade no Brasil, ele não é só econômico. Ele é racial, ele é de gênero, ele é tudo entrelaçado. Então, por isso que essa foto ela é muito marcante, muito simbólica. E aí vai refletir diretamente nos dados relacionados à questão da educação, tá, gente? E aí eu trouxe esses gráficos aqui, ó. Taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio, por sexo e cor. Homens brancos, vejam que a taxa de frequência escolar muito maior do que homens pretos e pardos. Mulheres brancas, muito maior do que homens brancos. Mulheres pretas ou pardas, um pouco maior do que homens pretos ou pardos. Isso aqui traz uma coisa, assim, uma estatística interessante. Mulheres estudam mais, sejam brancas, pretas ou pardas, do que homens. Isso é fato, tá, gente? A escolaridade feminina está cada vez maior. Enfim, inclusive, ingressando no ensino superior, tudo isso. Obviamente que por conta dessa estrutura ainda machista, em que, principalmente em alguns cursos, a gente percebe que as mulheres, elas, em algumas áreas, elas ainda sofrem um grande preconceito, uma grande resistência em exercer determinadas profissões. Mas, de fato, essa escolaridade feminina está cada vez maior. Quando a gente vai para a educação superior, olha lá, população de 25 anos ou mais com ensino médio, com ensino superior completo. Foi o caso da Isa. Mulher branca, 23,5%. Homem branco, 20%, 20,7%. Mulher preta, 10%. Homem preto ou pardo, 7%. Em relação à questão da frequência. E aí, quando a gente vai analisar o porquê, porque boa parte dessa população, principalmente preta e parda, seja homem ou mulheres, vivem em classes sociais menores. E aí, para frequentar a escola, ou frequentar até mesmo o ensino superior, ele enfrenta um outro dilema, porque muitos precisam trabalhar para sobreviver. Então, de fato, se você tem acesso a uma escola de qualidade, vai ingressar no ensino superior, tudo isso, você literalmente é um privilegiado, principalmente se você não precisa trabalhar para isso. Então, são certos privilégios que a gente
que parecem tão simples, mas que a gente não para refletir da importância deles para a nossa vida. Eu sempre digo por exemplo, meu pai, eu sempre falo, meu pai, ele foi aposentado, ele é aposentado de carreira da CELP, daqui da Companhia de Energia, e meu pai praticamente não concluiu o ensino fundamental na época, né? E eu dizia, por que, pai, eu só não estudava? Ele disse, porque eu tive que trabalhar logo muito cedo. Já minha mãe completou o ensino técnico, e em contrapartida teve que largar a profissão, abrir mão de uma profissão para cuidar dos filhos. Então, são coisas que se repetiam no passado, mas que hoje ainda estão presentes. Embora com um grau de facilidade literalmente um pouco melhor para acesso à escola, mas definitivamente ainda existe no passado e existe no presente, tá, gente? Quando a gente vem para cá, rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos em razão do rendimento por sexo. Quem que estuda mais? Vocês viram? Mulheres estudam mais. Mulheres estudam mais do que homens, independente da raça. E aí, quando a gente chega aqui, a gente se defronta com isso aqui, ó. Homens, eles literalmente ganham mais do que mulheres, ó. Até diz aqui as diferenças entre eles. A diferença do rendimento, segundo o IBGE, um médio 1.764 mulher, homem 2.306. Não dá para explicar, né, gente? Eu sempre... Isso fica muito visível em relação a alguns setores da economia. Por exemplo, eu sou professor de ensino médio, vocês já perceberam que nas principais escolas que você tem uma remuneração melhor, escolas privadas principalmente, quando você chega no ensino médio, há um grande predomínio por professores do sexo masculino. Quando a gente compara, por exemplo, o rendimento de um professor um professor do ensino médio com uma professora do ensino infantil, é muito diferente, é muito maior. Não que a professora do infantil ela não tenha capacidade de dar aula para o ensino médio. Assim também, como professor de ensino médio, ele não vai ter a mesma habilidade para dar aula no ensino infantil. Mas não sei se vocês sabiam, há uma grande diferença salarial. E quando a gente vai pegar o magistério, praticamente, no passado, era uma profissão destinada para mulheres. Enquanto os ensinos técnicos, enfim, e de especialidade que se aperfeiçoaram e se tornaram professores do ensino, principalmente do ensino médio, antigo segundo grau, eram praticamente executados por homens. Então, são coisas simples que, além de a gente ver, por exemplo, na televisão, num papel de novela, enfim, numa situação qualquer que a gente percebe apresentando um jornal, a superioridade do homem branco, em coisas simples que a gente não percebe. E há essa grande diferença. E o pior não é isso, gente. O pior é quando a gente vem analisar isso aqui, o IDH. A mulher tem uma maior expectativa de vida, fato. A mulher se cuida mais, a mulher vive mais, a mulher é mais prudente em relação à saúde, em relação à sua vida. A mulher vive mais, a mulher estuda mais, mas lembra que para o IDH é expectativa de vida, que indica aí uma questão de saúde, escolaridade e renda per capita. Mas aí quando a gente vai analisar o IDH feminino, ele é menor do que o IDH masculino. É muita contradição. A mulher estuda mais, vive mais e ganha menos, o que acaba empurrando aí a qualidade de vida dela para baixo, precisando que ela faça dupla jornada, trabalhe em outros lugares, conseguir um pouco mais. Então, isso é um outro contraste, nesse caso aí, essa desigualdade, a desigualdade por gênero. Eu poderia até citar uma outra situação, gente. Além disso, é importante a gente perceber que a idade também vai interferir diretamente nisso, seja homem ou seja mulher. Aí gera um outro aspecto da desigualdade, né, que é a desigualdade pela questão etária. Então, é engraçado, né, quando as pessoas são jovens e buscam emprego, estão com toda a vontade de trabalhar e de exercer a atividade remunerada, mas muitas seleções de emprego exigem o quê? Experiência. Mas como é que você vai ter experiência se você nunca trabalhou? Alguém precisa lhe dar a primeira oportunidade para você ter experiência. Em contrapartida, pessoas que têm muita experiência já avançaram um pouco mais na idade e acabam não sendo preferidas dentro do mercado de trabalho.
quando eu vejo com pessoas com 45 anos, 50 anos de idade, num país que tem a expectativa de vida acima de 75 anos. Pessoas com 50 anos de idade são consideradas pessoas velhas demais para trabalhar, e muitas empresas não contratam por essa razão. Nem jogador de futebol, né? Daqui a pouco tá chegando nesse nível. Então, essa dicotomia, se é jovem demais, não tem experiência. Se tem experiência, é velho demais. Para encontrar esse equilíbrio é muito difícil, mas revela em outro grau. Então, mulheres de maior idade, sofrem ainda mais preconceito do que homens de mais idade, porque as mulheres de maior idade têm, geralmente, relação aí desse preconceito e dessa visão que que ela é mãe, que ela tem um cuidado maior com a casa e tudo isso, e aí que engravidou, que vai ainda engravidar, então isso acaba batendo de frente aí também e aumentando essas estatísticas. Então, mulher de maior idade, mulher negra, então, dentro desse contexto aí da sociedade brasileira, apresentam os piores índices aí, indicadores sociais, infelizmente, tá, gente? E aí essa charge, ela, assim, é muito, assim, muito representativa, assim, eu acho muito bacana a imagem que ela quis passar. Óbvio que a situação que ela quis passar é terrível, mas foi muito, literalmente, muito didático. Quando a gente vê uma mulher num cargo de confiança, um cargo importante, e quando a gente vê uma mulher negra ocupando um lugar de destaque dentro da sociedade, a gente acaba não refletindo, muita gente não reflete sobre tudo que ela passou para chegar até lá. Por isso que é importante a gente ser muito atento a essas questões, a pequenos privilégios que nós tivemos, não porque escolhemos, mas porque já nascemos com ele. Eu sempre digo, eu sou privilegiado porque eu sou branco, eu sou privilegiado porque eu sou homem, eu sou privilegiado por eu ser heterossexual, eu sou privilegiado por ser funcionário público, tudo isso. E a gente tem que saber enxergar isso dentro da sociedade. Por isso que quando vem discutir, por exemplo, qual é a relação que existe entre violência e classe social. O cara não tem nada a ver, roubou porque quis, matou porque quis. Na verdade, é muito difícil a gente discutir sem você ter essa sensibilidade para enxergar uma coisa como essa aí. Então, de antemão, parabéns a todas as mulheres do meu país que sofrem tanto para conseguir superar os desafios, e principalmente parabéns para todas as mulheres negras. Eu tiro muito, muito meu chapéu para vocês, ok? Enfim, um outro aspecto dessa desigualdade está aqui. O relatório da ONU indica que fome no Brasil, que antes diminuía, voltou a crescer. E lembra que quando a gente fala de fome, na tua redação, você vai citar Josué de Castro. Ele trouxe aqui, ó, denunciei a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Qual é a grande questão? A fome sempre existiu, de fato, mas a fome existia por questões pontuais, por questões conjunturais, uma guerra, uma seca, um problema ambiental, um desastre natural. Só que Josué de Castro foi o cara que chegou e disse, não, a fome ela tem razões econômicas. Ela está relacionada diretamente com a situação econômica. Óbvio que a desigualdade econômica e o maior número de pessoas vivendo em extrema pobreza, isso vai gerar diretamente um maior aumento nessa questão da fome. Então é importante chegar e analisar esses outros vetores aí que a desigualdade, sobretudo desigualdade econômica, ela traz também à tona. Olha lá, quase nada na mesa, 47 milhões na América do Sul, na América Latina. 7,9% da América Latina e do Caribe sofre com fome e desnutrição. No Brasil, 5,2 milhões. Então, são dados, assim, alarmantes. Claro que essas pessoas, elas estão relacionadas diretamente com as pessoas vivendo em situação de pobreza. Alguns autores, eu citei José de Castro, mas alguns autores, eles citavam um pouco dessa questão da origem da desigualdade social. Por exemplo, pegar Max Weber, ele falava muito da questão da estratificação. A estratificação econômica relacionada ao poder de ganho das pessoas, a estratificação política também era gerador de desigualdade, porque de repente, se você analisar em algumas sociedades, um político, ele ganha menos do que um empresário, mas o status político que ele tem
deixa à mostra essa desigualdade. Então, ele acaba tendo certos privilégios. A chamada desigualdade social relativa a um status. Por exemplo, você tem algumas profissões que estão relacionadas diretamente com essa questão de status. Não porque ganhem mais, enfim, mas porque geram aí uma posição de privilégio. E aí Max Weber falava muito bem disso. O Karl Marx também, ele citava que a própria luta de classes, ela movimentava a sociedade e tinha essa relação aí direta com essa questão da desigualdade. Então, quando a burguesia, ela não era só detentora dos meios de produção, ela era detentora de certos privilégios, ela era detentora de um poder muito superior ao proletariado, que era um ser explorado dentro desse contexto. Então, a burguesia tinha mais status, tinha mais poder de consumo, tinha tudo isso. Então, para Karl Marx, a desigualdade estava nesse fundamento aí das classes sociais. Um outro importante pensador que falou isso, deixa eu passar aqui, deixa eu voltar. O Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo suíço, mas que viveu muito tempo na França, que ele citava que a origem da desigualdade ela estava na propriedade privada. Então, à medida do momento, à medida do momento que surgiu dentro da história a propriedade privada, quando alguém limita lá uma cerca e diz, isso aqui é meu, então acaba privando outras pessoas de terem acesso àquilo. E isso já gera aí um contexto de desigualdade, nesse caso, desigualdade econômica. Então, muitos autores trabalharam essa ideia de desigualdade. E óbvio que ela pode ser explicada por diversas formas dentro da sociedade, ok, gente? Vamos seguir aqui. Esse assunto é bom, né? Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais na região Nordeste também está entre as maiores, a população analfabeta. Há também aquele analfabetismo funcional, muitas vezes não é levado em consideração, o que faz com que esses números eles aumentem muito, que é o cara que consegue escrever o seu nome, mas ele não consegue entender um parágrafo, ele não consegue interpretar um parágrafo de um texto. Então, se a gente analisar isso, e ele vai estar impedido de evoluir na sua vida econômica, na sua vida profissional do mesmo jeito do que um cara que não sabe assinar o nome, talvez um pouco menos. Mas, de fato, isso também vai existir, o chamado analfabetismo funcional. E que a gente percebe que as estruturas sociais, muitas vezes, elas se formam dentro de um contexto que mesmo depois de décadas e décadas, elas ainda fazem a manutenção dessa ordem. Elas ainda mantêm as pessoas com baixa escolaridade em profissões que não exigem determinado aumento da escolaridade e, consequentemente, reproduzindo essa realidade social para os seus filhos e assim sucessivamente. Então, é incrível. Eu também sou professor de escola pública praticamente na zona rural e eu vejo muito isso, a reprodução nas crianças do contexto social e dos pais, sobretudo pela falta de educação. Então, quando eles passam a não enxergar a educação como uma importante forma de subir nessa questão da mobilidade social, eles reproduzem para o filho, para que tu vai estudar aí? Tem menino que pede para largar cedo porque ele vai botar comida para o cavalo. De fato, parece brincadeira, mas existe. Tá? E agora, tá? E isso nos leva para uma outra grave estatística, o perfil das pessoas presas no Brasil. 53%, metade isso não é novidade para ninguém, né? Então, você já deve imaginar. 53% fundamental incompleto. Pessoas com baixa escolaridade, tá? A menor proporção. Idade, 31%, 12 a 24, 25%, 25 a 29 anos, 30 a 34. Se eu somo isso aqui, 31, quase 90%, tem menos de 45 anos. Então, são jovens o perfil da população carcerária brasileira. Quando a gente olha em relação à questão da raça, vejam, 67%, isso aqui é 2014, tá? 67% eram negros. E aí? Quando você vê o tipo de crime, tráfico, roubo, por que essas pessoas estão inseridas nesse tipo de crime e acabam sendo presas?
Por quê? Eu te pergunto, vamos tentar refletir sobre isso. Porque elas nasceram e curtem a aventura de traficar e roubar, ou porque a falta de oportunidade que não foi propiciada para essas pessoas permitiu que a violência entrasse na sua vida e muitas vezes com os exemplos que ela vivenciou ao longo da sua vida, meio que não foi uma opção, mas uma falta de opção que levou essas pessoas a ingressarem no mundo do crime. Óbvio que não são todos, a gente não está generalizando, nem para aqueles de alta classe que se envolvem com crime, corrupção, enfim, nem para aqueles de baixa classe que também se envolvem. Óbvio que a gente não pode generalizar, mas a maior parte, se tivesse uma boa escolaridade, se essa desigualdade social fosse menor, se essa desigualdade econômica fosse menor, se as pessoas brancas, se as pessoas negras, pobres, tivessem mais acesso à educação e à geração de emprego e renda, certamente esses índices seriam muito menores. Ao mesmo tempo que essas pessoas são as que mais sofrem e que fazem parte e que encabeçam a população carcerária do Brasil, a gente olha aqui para as vítimas de homicídio no Brasil. Olha lá, gente. 3 em cada 4 pessoas que morrem são negras. A maior parte são jovens, 94% são jovens, abaixo dos 30 anos. O índice de violência contra mulheres e pessoas LGBTI aumentou gradativamente. E aí, quando a gente analisa mulher e mulher negra, e ainda tem um detalhe, gente, que eu estava estudando esses dias aí, e estava vendo eu não lembro o nome da senhorita agora, estava lá no canal do YouTube, mas ela estava falando, ela é negra, e ela estava falando em relação a esse próprio preconceito que dentro da população negra ocorre pela cor da pele. Negros mais retintos, mais escuros, eles acabam sofrendo mais preconceitos do que negros menos retintos. Então, enfim, gente, são coisas ainda arcaicas. Parece que a gente ainda não parece que a gente ainda está no Brasil colônia. Enfim, infelizmente essa é a realidade do nosso Brasil, tá? Enfim, vamos seguindo aqui, gente. Esse assunto é pesado, me deixa reflexivo aí. Ó, gente, pessoas que utilizam a internet nas grandes regiões. Aí, mais uma vez, ó, se eu analisa Nordeste, tem um percentual muito baixo de pessoas que utilizam internet, sobretudo porque o Nordeste tem uma grande participação da população vivendo na zona rural. Então, isso é fato, tá? E aí a gente reflete sobre a questão da globalização. Lembrando Milton Santos, a globalização está no mundo todo, mas não está em todos os lugares. De fato, a internet, e aí vem lá o governo federal mandando sacar o auxílio emergencial a partir do aplicativo. E quem não tem celular que baixe aplicativo? E quem não tem internet? E aí? Vamos lá. Ah, Rocha, mas isso é globalização, todo mundo tem acesso hoje e tal. Gente, não é, principalmente porque esse recurso emergencial era destinado para pessoas carentes. Então, se está destinado para pessoas carentes, é importante entender que uma grande parcela da população carente não tem acesso a isso. E uma coisa mais absurda que eu vi nesses repórteres aí é que o cara, antes de sacar ou antes de entrar na agência, ele tinha que pegar uma senha que vinha para o celular, que vinha lá no aplicativo dele, até 2 horas de antecedência. Ou seja, o cara tem que estar na fila esperando para receber, já não tem nada em casa, e ele precisa ter internet no celular. Oh, meu Deus. E aí eu trouxe essa frase aqui do grande intelectual Pierre Levy: toda tecnologia cria seus excluídos. Isso é fato. Mas cabe às sociedades, o Estado, enfim, criar possibilidades para que essas desigualdades elas sejam amenizadas. Então, a aula remota é massa, claro, a gente está aí é o último dos recursos, a gente não pode parar, de fato. Já que o Enem não vai adiar, já que os vestibulares vão se manter, então a gente está em casa, a gente precisa se manter estudando, se manter no foco. Mas é evidente que esse recurso ele não vai atingir a maior parte da parcela dos estudantes.
porque simplesmente não tem computadores em casa. E muitas vezes aqueles que têm celular não dispõem de internet para estar assistindo. Então, se você está me ouvindo aí agora e chegou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa privilegiada. Privilegiada por ter acesso a uma simples coisa que muita gente em pleno século XXI não tem. De fato, gente. Enfim, olha lá. Agora o bicho está mandando ler o código de barra. Um fino, um grosso, um fino. Fazendo uma relação aí com essa ideia de toda nova tecnologia cria seus excluídos, ok? Vamos adiantar aqui. Acho que estou falando muito, não estou nem contabilizando a quantidade de tempo de aula, mas vamos lá. Informalidade atinge 38 milhões de pessoas, 38 milhões de brasileiros estão na informalidade, ou seja, não estão empregados de carteira assinada, não têm férias 13º, não tem direito a auxílio saúde, não tem direito a nada disso. Em contrapartida, as taxas de desemprego somam em mais de 12 milhões de pessoas, o que leva muitas dessas pessoas a viverem na informalidade. Não sei se vocês sabem, mas essas estatísticas elas são em cima da PEA, que é a população economicamente ativa, que são todas as pessoas que estão aptas a realizar uma determinada atividade remunerada, tá? Só que existe a PIA, que é a população em idade ativa. Nem todas as pessoas que estão aptas para realizar uma atividade, elas fazem parte da PIA, porque elas não têm idade de trabalhar, ou se aposentaram, ou são crianças, ou simplesmente não podem exercer alguma atividade remunerada. E existe também a população, a chamada população inativa, que são aquelas que não realizam nenhuma atividade, sejam porque não estão na idade ou simplesmente porque não conseguiram. E aí, dentro desse contexto, existe essa aqui, a população desalentada. São quase 5 milhões dentro do Brasil. Essas estatísticas foram antes da pandemia, tá? População desalentada é aquela que não estuda, que não trabalha e que já desistiu de procurar emprego. Simplesmente, elas não têm mais condições de procurar emprego. Então, 5 milhões de brasileiros. Só que aí vem uma outra grande questão. Em 2019, eram quase 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos que nem estudavam, nem trabalhavam. A geração nem estuda, nem trabalha, nem está à procura. Então, por muitas vezes, o cara acabou o ensino médio e não entrou na faculdade, ou acabou a faculdade e não alcança emprego. Eu conheço vários, até pessoas de classe boa, de classe média, que acabaram a universidade e não encontraram emprego. E aí estão sem estudar e sem trabalhar. Então, isso está cada vez maior no nosso país. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, galera que dorme na aula e ainda diz, eu prefiro dormir, o mercado de trabalho não terá pena de você. Tá? Se você tiver uma graninha para pagar uma universidade privada, massa, e mesmo assim, quando se formar, isso não é garantia. E eu estudei a vida toda na escola particular, estudei numa faculdade boa, isso não é garantia de inserir você no mercado de trabalho. Por isso, não tem outra alternativa. Estude, seja bom, que os melhores, os que estão mais bem preparados, eles têm uma maior probabilidade de se manter no mercado de trabalho e de alcançar aí seus objetivos. Nada vai cair do céu, ok? Então, vou dormir na aula, a aula de rocha me dá sono. Beleza, massa. Porque eu falo muito, aí muito aluno diz isso. Rocha, não para de falar, me dá sono. Eu falo muito porque eu quero te ajudar a não fazer parte dessa estatística, como eu já ajudei milhões de pessoas. Milhões não, foi exagero, tá, gente? Mas centenas de aulas. Você conta 12 anos de sala de aula, então foram alguns aí, tá, gente? Olha lá, o que tem acabado gerando isso aqui, ó. A uberização do trabalho. Então, pessoas que vivem na informalidade, o cara é livre, né? Ele pedala, trabalha a hora que quer, acorda a hora que quer. Você quer isso? Porque muito aluno que acha que a educação vai cair do céu, muito aluno, infelizmente, vai entrar nessa estatística. Porque o mercado de trabalho, a terceirização, a precarização do trabalho está gerando no Brasil cada vez mais um número maior de pessoas vivendo aí nessa situação de informalidade.
Porque ninguém pensa no dia que o cara tiver gripado, ou no dia que o cara, sei lá, quebrou a unha na pelada. E aí, como é? Então, não vamos romantizar uma atividade que é uma atividade ligada à informalidade. Não vamos romantizar dizendo que o cara ganha mais entregando aí no iFood do que se ele fosse empregado ganhando um salário mínimo. Não vamos romantizar, porque dentro disso aí tem uma série de coisas e de encargos e trabalhistas e tudo que essas pessoas elas não têm direito. É importante a gente se ligar a isso, tá, gente? Só para a gente finalizar aqui, tem alguns indicadores, acho que eu já citei aqui, a felicidade interna bruta, que foi um indicador criado por um carinha aqui, por um rei, sei lá, ele é presidente, alguma coisa lá do Butão, um país pequenininho, fica ali entre a China e a Índia, e ele era contrário a essa ideia do produto interno bruto, então ele criou os pilares para a felicidade interna bruta. Nem sempre os países mais ricos são os mais felizes. E aí, baseado nisso, a ONU ela faz um cálculo e libera todo ano, ligado em bem-estar psicológico, cultura, meio ambiente, uso do tempo, padrão de vida, saúde, educação, confiança da população no governo, tempo tempo de lazer, tudo isso eles levam em consideração e fazem um cálculo e liberam um ranking dos países mais felizes. Você acha que o Brasil é um país feliz? Olha que o brasileiro ele não se intimida, o brasileiro tá liso, mas sai para brincar carnaval. O brasileiro tá cheio de dificuldade, mas é sorridente. Então o brasileiro não é tão infeliz. Mas vamos ver o ranking aqui, ó. O Brasil ocupa o 32º lugar nesse relatório mundial. E o país mais feliz nesse índice aí é esse aqui, ó, a Finlândia. Canadá. Vejam que a gente não está falando de países muito ricos em relação ao PIB, mas países que têm uma menor desigualdade social, o que gera um sentimento de felicidade muito maior. Então a gente não entende quando você chega na Suécia e existe uma catraca no metrô para quem não pode pagar. A gente não entende como você consegue deixar algo no centro no centro da cidade, em Genebra, na Suíça, e a galera não roubar. Você não entende como não tem assalto à mão armada na Finlândia. Você não entende nada disso, porque o nível de educação, o nível de desigualdade é tão alto que eles alcançaram uma maturidade social assim, de anos e anos e anos que permitem com que eles vivam dessa forma. Ok? Entenderam, gente? Massa. E aí, para a gente terminar esse nosso encontro, esse nosso papo geográfico, eu queria fazer uma reflexão em relação a essa charge aqui, ó. Para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Isso aqui é igualdade. Vamos lá. Todo mundo precisa subir na árvore. Igualdade. Vai lá. O elefante vai ter que subir, o pinguim, o peixe. Igualdade nem sempre responde todas as necessidades de uma sociedade desigual. Por isso que quando nos questionam por que pessoas deficientes precisam de cota para entrar num concurso, por que pessoas negras precisam de cotas para entrar na universidade, isso não é legal, porque a galera falando, né? Isso não é legal, porque o cara tem capacidade, enfim, gente, enfim. A questão não é igualdade, porque igualdade seria desigual com essas pessoas. A palavra é equidade. A justiça social, ela existe onde existe equidade. Enfim, é permitir que pessoas desiguais, porque são desiguais do ponto de vista estrutural, consigam competir da mesma forma. Sacou? Sacou que tu, que é de escola particular, que está assistindo minha aula agora, que está lá bonitinho, estudando, e que teu pai te deu uma comidinha aqui, ó, e tu tem uma aguinha, ó, para beber e um lanchinho quando tu acabar essa aula. Pô, beleza, arretado. Só que tem gente que ainda nem assistiu aula durante essa quarentena e nem vai assistir. E aí a gente vai questionar quando esta pessoa tiver uma cota para tentar entrar na universidade. A cota não é para permitir a igualdade. Assim, sim, a igualdade no acesso,
mas é para permitir que a equidade, de forma justa, que esta pessoa tenha o mesmo direito que você, porque em condições normais não existe. Vamos fazer uma corrida, você vai estar com um Fiat Uno e eu vou estar com a Ferrari. Eu vou deixar você sair 1 minuto na frente, vai lá, 1 minuto na frente, saia com seu Fiat Uno. Eu vou ser igual, tá? Deixei você sair 1 minuto na frente. Depois eu vou sair atrás. Eu com minha Ferrari eu vou ganhar. Isso é igualdade. Equidade é se o meu motor fosse igual ao teu. Sacou? Então, só existe justiça onde há equidade. Igualdade não é justiça. Um grande abraço para todo mundo. Se você curtiu essa aula, dá um print aí, me marca nas redes sociais, para a gente passar aquela energia positiva que a gente está estudando e que a gente está se mantendo firme nos nossos propósitos, tá, gente? Deus abençoe todo mundo aí. Um grande abraço. Qualquer dúvida é só falar. É Rocha.